noite a todos. Não tem ninguém novo, então somos nós mesmos. Mais uma vez aqui estamos pelo chamado, e então a gente vem rogar a Jesus e aos bons espíritos que nos auxiliem mais essa noite, mais essa fala, mais esse estudo. E aí, como eu sempre falo, como eu sempre digo, trago um abraço dos irmãos lá do Áticos para vocês, do Centro Espírita Áticos, tá bom? Sejam-se abraçados. E hoje eu cheguei aqui na casa, não tinha ninguém. Eu já se viu o palestrante abrir a casa, né? Nem o Álvaro tinha reservado a vaga do palestrante hoje. Mas tudo bem, vamos lá, está trabalhando. Bom, gente, brincadeiras à parte, como a gente sempre faz no início, para a gente relaxar um pouco, né? Porque apesar de a gente ser da casa, a gente fica com o coraçãozinho um pouquinho com pulsão mais forte. Mas vamos lá. 2 de outubro, essa data é especial. 3 de outubro, que será amanhã, nasce Hipólito Leon de Arvaio, depois Allan Kardec, lá em 1804. 3 de outubro. Em 2 de outubro de 1869, alguém se arriscaria a dizer quem estaria reencarnando na Terra? O espírito de Skoll. 2 de outubro de 1869. Pois é, hoje reencarnou no ano de 1969 Mohandas Karamchand Gandhi, ou Mahatma Gandhi. Nós falamos ontem sobre ele. Ele reencarna em 1869. O que 1869 diz para vocês? 2 de outubro de 1879 e 1869, que esqueceram, gente? Isso. Kardec desencarna em 31 de março de 1869. 7 meses depois, um pouquinho menos, reencarna Gandhi na Terra. Então é uma continuidade de bons espíritos vindo para a Terra. E ontem no nosso estudo a gente comentava sobre isso, que a gente não fica desamparado. Então Kardec sai de cena, renasce um espírito de Skoll que vai lutar pela liberdade de seu povo sem armas. Um espírito elevadíssimo. E a gente então colocou essa introdução para ver que nós, além de não estarmos desamparados, esses bons espíritos que vêm para tal façanha, eles sempre deixam um legado de tranquilidade, de perseverança, de luta, mas dentro de tudo isso, de provação. Kardec foi tentado e foi provado, como nós vamos falar aqui mais à frente. E Mahatma Gandhi também. Mahatma Gandhi, quem não assistiu o filme, um filme bem antiguinho já, é um dos melhores filmes que eu assisti, quase 3 horas de filme. E eu não percebi, quando eu estava no cinema, era bem garoto, passa o filme assim como se fosse rápido, um filme normal, de 1 hora e pouco. Filme excelente, então vale a pena assistir. E Gandhi, dentre várias provações que ele teve, ele é até pisoteado por cavalos da Guarda Real inglesa. Então são espíritos que vêm trazer um grande legado para a gente. Mas vamos então deixar Mahatma Gandhi de lado um pouquinho, e vamos falar do nosso Kardec. E eu vou mostrar para vocês o livro Viagem Espírita, de 1862. Essa edição é do Clarim, lá de Matão. O tradutor, para a fala brasileira, para o português, perdão, ela deixa eu ver o nome dele que eu esqueço sempre, Wallace Leal Rodrigues, ele que traduziu então do original francês para cá. E Viagem Espírita de 1862.
Viagem Espírita em 1862. Apesar de o título do livro, do nosso tema ser esse aí, a primeira viagem não foi essa. A primeira viagem, foram 5 no total, a primeira viagem foi em 1860. Mas eu queria ler para vocês a introdução desse prefácio do livro, do tradutor, que ele fala assim, ó: o livro é composto por verdadeiro relatório de viagem, mas ultrapassando o referido gênero, ou seja, além da viagem. É texto de extrema importância para o movimento espírita, por conter orientações e advertências sobre o movimento além, claro, de constituir um documento de relevância histórica para todos os espíritas. Hoje em dia eu já não faço mais isso, mas quando eu fiz a palestra, preparei a palestra em 2017, a gente chegava aqui e perguntava: quem leu esse livro? Quase ninguém leu. E quase ninguém lê. Tipicamente igual à Revista Espírita. Hoje, agora eu estava vendo ali, lá, né, na passagem lá, os livros que nós estudamos. Poxa, muito legal. 1864 já está. Isso é muito importante. E é um livro que deveria ser distante, não digo de cabeceira, mas distante. Não só o Livro dos Espíritos, porque aqui ele conta como é que começou o movimento espírita em si. O Livro dos Espíritos já tinha saído, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, mas ele fala aqui de como esse movimento se expandiu naquela época na Europa, com a dificuldade que tinha perante a Igreja Católica e o protestantismo, não é? Então, e outras religiões, é claro. Então, é um livro muito importante para que a gente espírita leia. Essas viagens de Kardec, ele não ia para falar somente, ele ia para orientar, fazer intercâmbio e o principal, a gente estava comentando o Sérgio passando aqui, brincalhão, mas o Sérgio sempre comenta isso, que o espiritismo tem que se confraternizar. E a gente faz pouco isso. Muito pouco. Muito pouco. Por isso, a gente não consegue nem no mês espírita de abril, a gente consegue nas casas espíritas, das outras casas. E olha que Maricá é uma cidade pequena. Imagina se fosse São Gonçalo, Niterói. Mas vamos lá, deixamos isso de lado. Todas as viagens de Kardec, elas acontecem no outono para o inverno. Ali, de 21 de setembro até 21 de dezembro, 22 de dezembro. Por quê? Porque é um mês que não é nem tão frio, porque lá em alguns lugares neva, e principalmente naquela época, e também não é tão calor. E é justamente no período em que eles tiram de férias. Então ali no início de setembro eles começam as férias deles, para poder não ter aquele inverno rigoroso. Então ele aproveitava essa época para viajar divulgando o Espiritismo. Essa era a principal o intuito dele nas viagens. Então vamos lá. Sumário, sobre o livro, né? Ali a capa nova, tá? É uma edição, se eu não me engano, da FEB, e aqui é que eu apresentei para vocês, que foi a primeira tradução. Eu prefiro muito essa daqui. O livro é composto de um prefácio, impressões gerais do tradutor, discursos pronunciados nas reuniões gerais dos espíritas em Lyon e Bordeaux. Discurso 1, discurso 2, discurso 3. São 3 discursos assim longos, mas que Kardec faz, que vale a pena a gente ler, onde ele vai principalmente falar sobre a caridade. Instruções particulares dadas aos grupos, instruções, não é ordens, em resposta a algumas questões propostas. Então as pessoas escreviam para eles, e ele ia anotando aquilo, foi convidado, a gente vai ver isso mais à frente, para fazer essas viagens, e aí ele aproveitou então para mostrar, dar respostas a essas questões. E o mais importante, uma das coisas mais importantes, projeto de regulamento para o uso de grupos e pequenas sociedades. Não que tenha que seguir, mas muitos ficaram perdidos quando criavam um centro espírita, fundavam um centro espírita, de como agir, de como
comandar, de como gerenciar, como administrar uma casa espírita. Então ele passa a colocar isso aqui também nesse livro das viagens. Ele começa a falar isso nas viagens. E isso aqui também está, sabe aonde? Lá no livro dos médiuns, lá no finalzinho também tem isso. Tá? Um projeto de regulamento, não que as casas tenham que seguir. Então, o início de tudo. Claro que é sucinto aqui. Numa das partes do livro aqui, tem uma passagem dizendo assim: a missão dos reformadores está cheia de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. O Espiritismo abalou e transformou. Falta a gente agora continuar abalando e continuar transformando, porque a gente está meio titubeando um pouco. Não parece, mas estamos. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Então vem aí a aprovação que nós comentamos lá atrás. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda, ou seja, se falarão entre si, farão com que ele sofra, para desistir. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, e mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. Para quem viu o livro, vê lá que aconteceu isso. Alguns, até, entre aspas, entregam ele. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, de tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Então, já previne, o Espírito está aqui prevenindo a ele, de que ele suscitará todas essas coisas aqui, sofrerá várias coisas, passará por várias provações, e que, se não fosse isso, esse trabalho dele, ele poderia viver um pouco mais. Mas, em vista do sacrifício do repouso, da tranquilidade, a saúde dele ia prejudicar um pouco e seria abreviado então a sua volta. Quem fala isso? Espírito de verdade. Espera aí. As viagens. Como nós comentamos, a primeira foi em 1860. Poxa, mas por que o livro é 1862? Calma, vamos por partes. Do 1861 a segunda, 1863, a terceira em 1862, quarta 1864 e a quinta 1867. Grande parte das viagens eram feitas de trem a incríveis velocidades de 50 km por hora. Hoje a gente precisa de radar para diminuir para essa velocidade. Imagine, 50 km por hora. Tudo bem, a França, ela cabe talvez no estado da Bahia, digamos assim, mas é grande. O estado da Bahia, para quem viaja para o Nordeste de carro, leva quase um dia para atravessar de ponta a ponta pelo litoral, Bom, algumas partes de carruagem, imagina, estradas pedregosas, de terra, tinha asfalto, fazendo isso de carruagem. As viagens tinham dupla finalidade, só que aí, divulgar o espiritismo e orientar dirigentes e trabalhadores espíritas e confraternizar-se. 1860 a primeira. O lyonês, senhor Guillaume, lyonês de Lyon, correto? Onde nasceu Kardec. Ele convida Kardec para fazer algumas palestras na cidade natal de Politeia. Ele convida, venha para cá, venha na sua cidade natal, venha nos visitar, venha falar um pouco e venha ver como é que o Espiritismo segue crescendo aqui. Então Kardec foi até lá, nessa primeira viagem, e
ele constatou realmente uma evolução. E, nessa oportunidade, Kardec foi o primeiro a levar a oratória espírita fora das cercanias de Paris. Então, ele foi o primeiro orador espírita a visitar uma casa que não a dele. Primeiro encontro de dirigentes espíritas também. Acabei de falar, nós temos um encontro espírita, nós temos um mês espírita. É a confraternização. E olha, nessa época, muita gente, nós vamos ver aqui, muita gente ia, tá? Vocês querem ver? Então essa viagem começou em 19 de nove de 1860. Lá no livro fala muito mais. Ele só visitou Lyon, tá? Foi a primeira, não demorou muito lá. Kardec, o dirigente espírita da classe operária. Ele visitou um centro espírita, o primeiro ali da cidade, onde o dirigente era simplesmente um operário. Ele e a esposa dirigiam a coisa. Isso para Kardec foi uma coisa sensacional. Ele viu com bons olhos sobre essa questão. Por quê? Porque ele viu que não era a partir dali uma religião que até então ele não tinha como uma religião, né? Ele tinha como uma filosofia. Ele viu que ali não era uma religião daqueles maiores, da elite, que eram católicos. Então ele já começou a ficar feliz ali. Um operário dirigindo uma casa espírita. Era o senhor e a senhora de Jô. Olha o que ele fala. Kardec fala para eles: não podeis imaginar, não é da Kardec não podeis imaginar quanto de nós é doce, quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o operário se abraçam, bebendo da fraternidade. O rico aí não é Kardec não, tá, gente? É que tinha pessoas de posse ali também. Foi Erasto. Quem é Erasto? Disse que era um dos mentores, o principal mentor de Allan Kardec. Ele estava presente lá. 1861, novamente no outono, mesma data, 19 de nove, êxtase. Houve um êxtase por parte de Kardec nessa viagem. Os grupos haviam se multiplicado. Por quê? Porque eles receberam Kardec no ano anterior. E a fala de Kardec, o entusiasmo de Kardec, as orientações de Kardec, fizeram com que eles se maravilhassem com o Espiritismo e passassem a estudar. Tiveram problemas com médiuns? Tiveram, mas o Espiritismo foi se expandindo cada vez mais. Por isso aí. Muitos operários vindos de léguas distantes. Olha isso. Léguas, quilômetros de distância. Operários, pessoas simples, que naquela época o carro era muito complicado, não tinha-se, praticamente. Muitos vinham a pé, outros de cavalo, outros de charrete, carruagem. Queríamos partilhar convosco um verdadeiro ágape, oferecido com a simplicidade antiga e o coração sincero. Kardec falando para eles ali, o ágape, o clima, 1864. A gente fala pouco dessas viagens porque elas foram rápidas. Mas espera aí, cadê 1862? Calma, gente. Kardec sai da França e vai para a Bélgica. Então aí já começa uma coisa maior. Ele sai da França. Ele já vai visitar outros países, 2 países. Então o Espiritismo já passa a ser internacional. Mesmo que fosse na divisa, próximo, mas é uma questão de relevância, porque o Espiritismo extrapolou os limites da França. Ele se encontra nessa viagem com Leon Denis. Então ele teve um contato rápido com Leon Denis, que foi, entre aspas, o seu sucessor depois, porque foi o único assim que conseguiu colocar as bases de Kardec mais profundamente na França. Ele e Camille Flammarion. Reunião com simpatizantes proibida em público. Isso aí,
Por quê? Porque era a França praticamente católica, tinha um lado protestante, mas eles proibiam, o governo proibia reuniões simpatizantes da doutrina espírita, tanto em locais fechados como abertos. Né? Então eles proibiam. E aí qual foi a solução? A solução foi, oh meu Deus, tempo nervoso. A solução aqui foi que um senhor que tinha uma certa posse, uma casa grande, tinha um imenso jardim, bonito, e era uma bela manhã, convidou então a todos, já que não puderam se apresentar no local da cidade, que estava reservado para isso, foram impedidos pela polícia, ele falou assim, então dirijamos-nos à minha residência, e lá dentro dos meus portões poderemos falar. Então foram todos para esse jardim, Kardec subiu numa escada, e de lá ele proferiu a sua palestra, e foi melhor ainda, porque foi ao ar livre, foi uma palestra maior, falou mais ainda, e foi muito bom. Então no livro está tudo escrito isso aqui. 1867, a última viagem de Kardec. Kardec visita Tours, cidade de Leon Denis. Então ele volta a se encontrar com Leon Denis. Ele teve uma rápida passagem, um rápido encontro com Leon Denis. Então ele promete a Leon Denis que ele ia visitá-lo mais uma vez, e assim o faz e cumpre na última viagem. O último encontro entre os dois, viria Kardec 2 anos depois a desencarnar, menos de 2 anos depois. Dados técnicos de algumas viagens. Então agora a gente vai começar a falar da 1862. Vocês estavam tão ansiosos que eu também estava, tá? Eu estava ansioso, mas tudo bem, tudo tem sua hora. Então chegamos então na viagem de 1862. Olha o trenzinho ali, olha o frio aqui, a neve. Ó. Vamos lá, dados técnicos dessa viagem. Então é a terceira viagem, 3 de 5. Duração mais ou menos, aproximadamente 7 semanas, realização no outono e inverno de 1862, distância percorrida 693 léguas, mais ou menos 4.574 quilômetros. É coisa pra caramba, 4.500 quilômetros. É muita coisa. De trem, de carruagem, para aquela época, número de reuniões, mais de 50 reuniões, entre palestras, reunião mediúnica e reuniões de dirigentes. Tá? Está tudo incluído aí. Custos assumidos integralmente por Kardec. Claro que às vezes alguém ajudava, mas particularmente por ele. Olha só os locais visitados, né? Que são, não vai dar para ler tudo, só tem um cara que fala francês e uma outra língua, mas olha só, 21 lugares, 21 cidades, né? Eu conheço só algumas, principalmente Paris. Ele sai daqui e vem descendo, ó. Ele contorna a França, vem até aqui, ó. Tá? Vem aqui numa ilha. E contorna a França. 7 semanas. De trem, carruagem. Primeiro resultado constatado nessa terceira viagem. O imenso progresso realizado pela crença espírita. Então, 1860 a 1861, cresceu. 1862, apenas 2 anos depois que ele começou a viajar, isso se expandiu de uma forma grandiosa. E no livro, o Wallace comenta sobre isso, mostra dados sobre essa viagem, sobre esse crescimento prodigioso, não só em França, mas nos países do lado também, e exportando isso tudo para fora também. Em 1860, isso nessa época já estava chegando no Brasil também, tá? Os primeiros livros traduzidos para o português já estava chegando. Em 1860, algumas centenas de grupos espíritas. Já em 1862, centenas de pessoas. E já em 1862 foi difícil calcular o número de pessoas que compareciam a essas reuniões. Então, 21 cidades, isso significa que foram só 21 palestras, né? 50, aproximadamente 25.000 pessoas em Lyon. Olha isso, gente. Não numa vez só, claro, mas 25.000 pessoas foram naquela terceira viagem. Fato notório: o Espiritismo cresceu graças às pregações que lhes eram contrárias.
Alguém se lembra da passagem que o Espírito de verdade fala para ele que iriam tentar contra ele, iriam malbaratar todo o seu trabalho através de algum acontecimento ruim? Qual foi? O ato de Barcelona, o auto de fé de Barcelona, onde queimaram os livros. A Igreja Católica, o bispo da região, da localidade, mandou queimar todos os livros da doutrina espírita. E o que aconteceu naquilo ali? Instigou a curiosidade do ser humano, que até hoje existe. Não é? Piorou para eles, melhorou para nós. Aqui acontecia a mesma coisa. Olha, lá vem aqueles irmãos do demo, não sei o quê. Mas demo? O que eles vêm fazer? Que eu não vejo batuque, não vejo nada, não vejo coisa nenhuma. Só vejo pessoas rindo, falando de Deus. E aí suscitava então a curiosidade para o conhecimento. E aí onde a pessoa ia, via, ouvia e gostava e ficava. Outro fator importante acontecia, e principalmente nessa de 1862, a seriedade com que se encarava o espiritismo, moral e filosófico. Moral e filosófico. Então, até então, no início, eles não tinham essa seriedade, principalmente com a questão mediúnica, porque a partir de então eles estavam começando a ler os livros, o livro dos médios, e começavam a brincar ainda brincavam com os copos, com as mesas girantes, com tudo aquilo. A partir dessas instruções, dessas viagens, as duas primeiras principalmente, eles começaram a entender que aquilo ali não era uma frivolidade, e sim uma questão séria. Começam então a encarar com seriedade o espiritismo. E aí, por isso então as orientações de Kardec aos centros espíritas. A principal reunião em Lyon compôs-se de 600 pessoas aproximadamente, numa reunião. O nosso encontro espírita não chega nisso. Chega? Nunca chegou. Né, Beto? Desde 2002 nunca chegou. Pois é, mas nem em Niterói também. As únicas vezes que chegam, talvez próximo, ou talvez se chegou e não tem conhecimento, é Divaldo e Raul, quando proferiam suas palestras em português, ou em algum lugar assim. Ou na Barra e também na UERJ. Né? Mas mesmo assim, não eram só os espíritas que estavam ali. Tinha os espiritualistas que iam lá também. Aqui, ele está falando de pessoas espíritas que frequentavam aqueles centros ali na região. Não era só em Lyon, na região. Diversas pessoas e dirigentes de vários grupos de diferentes localidades. Bom, já me adiantei, já tinha falado. Primeiro encontro espírita da história. Então aí é considerado o primeiro encontro espírita de todos os tempos. Kardec, o primeiro orador, lá atrás, e agora Kardec dando início aos encontros espíritas. Os grupos espíritas possuíam em sua generalidade boa direção, e neles reinavam a ordem e o recolhimento, por causa daquelas instruções que Kardec deixou lá logo na primeira viagem. Não houve rejeição por parte das autoridades, mas sim cortesia. Então aí, nessa aí de 1862, na França já não houve, não tinha tanta rejeição. Mas e aquela que você falou, 1864, por que uns 2 anos depois houve? Ele saiu da França. Vejam bem, Hippolyte Léon Rivail era um professor muito conhecido na França. Ele era muito conceituado, então eles respeitavam a ele, não é? Quando você sai da sua casinha, é difícil. Médiuns se multiplicavam, assim como as reuniões mediúnicas. Médiuns de fenômenos físicos diminuíam, dando lugar aos moralistas. Então aqueles médiuns de efeitos físicos, das mesas girantes, o copo que andava, o copo não sei o que, a prancheta, foram acabando. Então foram entrando os moralistas. O que é um moralista nessa daí? É a questão séria, a reunião mediúnica séria, com instruções. Kardec registra também sua satisfação com a educação das crianças. E aí ele fala no livro aqui, que é o início da evangelização. Porque os pais tinham que levar as crianças, porque às vezes dormiam até fora, porque iam ver a palestra e não tinham como voltar no mesmo dia. Então levavam os filhos. E com quem vai ficar esses filhos? Então ali começavam, né,
recolhe casos descritos de obsessões ou de obsessão para depois colocá-los na revista espírita. Então ele começa a anotar tudo o que acontecia, que alguém falava com ele, mostrava para ele, os escritos que entregavam a ele. Ele começa a colocar isso na revista espírita. Daí a importância dessa revista, e que muitos sequer leem. Estudar então é difícil. Kardec percebe que a grande parte da nobreza é apenas simpatizante. Olha aí que interessante. Os mais ricos eram apenas simpatizantes. É aquilo que no começo é a beleza, não é? Eu passei parte. Mas os mais pobres eram aqueles que levavam a sério. Considera importante a qualidade e a seriedade, e não a quantidade. E é aqui nesse momento que tem aquela velha, célebre frase de Kardec: é melhor 100 centros espíritas pequenos numa localidade do que uma localidade, uma casa. Isso, é melhor 100 centros espíritas numa localidade do que apenas uma com centenas de pessoas. Por quê? Alguém? Pela Principal. união. O principal não é a união. a fraternidade, a união, confraternização. E as casas menores são mais acolhedoras, não que as grandes não sejam, mas a dispersão das pessoas é menor, né? Então a atenção para os trabalhos da casa são mais direcionados, as pessoas ficam mais atentas do que uma casa muito grande. E para a gente que frequentou, por exemplo, o IEBM em Niterói, que às vezes uma palestra chegava aí a 180, 200 pessoas, a gente percebe isso. A gente percebe, dá para perceber nitidamente a diferença de uma casa pequena assim para uma casa maior. Kardec classifica os adeptos em 3 tipos. Preste atenção. Se coloquem num deles. Os curiosos, aqueles que querem só ver os fenômenos, as psicografias e não querem saber da parte moral dos estudos. Eu vou fazer uma pequena parte rapidinho aqui. Certa vez, no dia que eu apresentei essa palestra, me lembro muito bem, a primeira vez, nosso lar, 2017. Nesse dia, eu não me lembro o que aconteceu. Lembrei. A Natasha McKenna, uma cantora, alguns aqui já devem conhecer, ela ia se apresentar no nosso lar e fazer uma palestra cantada. Eu não sei o que houve, comparecer. E aí, a Ivonete, e agora? Eu tinha preparado essa palestra para apresentar depois. Falei, olha, eu estou com a palestra em mãos, porque eu sempre tinha alguma coisa na mão, né? Ela, então é você. Eu lembro que o salão maior estava em reparo, em obra, por causa do piso que tinha afundado, e nós fomos para a casa de madeira, para quem conhece o nosso lar. Então uma parte ficou lá fora na varanda, aliás, foi todo mundo na varanda, e uma parte ficou lá na outra varanda, mais lá pela grama. Bastante gente, por quê? Porque era a Natasha pequena. Aí chega lá e vê o Anatacho pequeno. Um Anatacho pequeno. Aí eu vi uma senhora e um rapaz, um garoto, um jovem, chegando, uma menina, uma cestinha branca, toda de branco, parecia uma noivinha, saia rodada, um lacinho aqui amarelo. Estranhei aquilo, né? Mas tudo bem, eu já estava começando a fazer a palestra na introdução. Percebi que a pessoa ficou um tempo ali, meio deslocada, e daí um tempo, 20 minutos depois, talvez nesse momento aqui, ela sai, vai embora. Tudo bem. Conversando com a Ivonete depois, ela falou assim, aquela senhora veio para ver a Natasha. Como a Natasha não estava, ela foi embora. Curioso. Ela foi lá para assistir uma palestra. A partir daquele dia, a Ivonete nunca mais divulgou quem viria fazer as palestras, nem o tempo. É uma questão dela, né? Mas ela nunca mais divulgou, por causa disso. Lembra até hoje. Então, são pessoas que elas querem ir lá só para ver os fenômenos que aconteciam, que agora não acontecem mais, as psicografias, que algumas casas ainda fazem, e
não querem saber da parte moral ou dos estudos. Ainda tem. Pô, mas hoje em dia ainda tem? Tem sim. Os imperfeitos acham bonito a parte moral, mas que só é boa para os outros, não para eles. E os verdadeiros espíritas estudam, vivenciam ou faz esforços para vivenciar a moral cristã. Então eu dei aí uma deixa, né? Quer dizer, eu não, tá aqui no livro, estou brincando, tá, gente? Os verdadeiros espíritas, é aquela questão, amai-vos e instruí-vos, né? Se a gente ainda não consegue vivenciar isso, mas pelo menos a gente está fazendo esse esforço para vivenciar essa moral. E se a gente vivenciasse ela plenamente, com certeza estaríamos num planeta melhor. A gente estudou quarta-feira sobre isso. 3 discursos principais. Eu falei que tinham 3, né? Mas aí vocês vão ter que ler o livro, porque não dá para falar sobre isso que são outros. O avanço do espiritismo e a caridade norteiam tais discursos. Então ele fala muito, ele fica muito satisfeito com o avanço do espiritismo e norteia-se pela caridade. Então ele fala muito em caridade ali. A caridade é a antítese do egoísmo. Este é a exaltação da personalidade, aquela a sublimação da mesma. Ok? Algumas palavras de Kardec nesse livro. O Espiritismo tem por divisa: fora da caridade não há salvação. O que significa dizer, fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Concito-vos a escrever, doravante, esta dupla máxima em vossa bandeira, porque ela resume ao mesmo tempo a finalidade do Espiritismo e o dever que ele impõe. Ok? Instruções particulares aos grupos. Então, vai dar uma pincelada agora das instruções que ele deixava para os grupos espíritas. E é válido para hoje em dia. Kardec responde algumas questões propostas por dirigentes, aquela que eu falei, que eles mandavam, né, por carta. Tentativas de ridicularizar o espiritismo. Essas tentativas eram aquelas pessoas que eu falei que tentavam falar mal, de alguma maneira tentavam impedir as palestras, mas que isso trazia benefícios para o espiritismo. Mas existia. E até pouco tempo existia isso. Aqui em Maricá nós passamos por isso. Né, Bego? Eu falo com o Bego porque eu estou com ele desde 2002, conheci ele desde 2002. Então a gente lá, no primeiro encontro espírita, no grupo, no clube de Maricá ali, foi o único lugar que cedeu para a gente. O único lugar. Depois veio o Santa Mônica, que aí o dono do Santa Mônica era um espírita, e ele, então, ajudou muita gente. Mas era difícil para a gente fazer as palestras de encontro espírita. Fazer feira do livro com o padre que tinha, até esqueci o nome dele, o padre Manuel, era impossível. Na praça da cidade, na praça da igreja, não. 2002, aí ó, do lado. O desinteresse moral, eu me lembro que foi 2007 a primeira feira do livro nossa na praça. 2007, quando o Espiritismo fez 150 anos. O desinteresse moral e material será sempre a resposta mais peremptória a ser dada aos detratores da doutrina. Então, o desinteresse moral e material será sempre a resposta mais peremptória a ser dada àqueles que falam mal da doutrina espírita. Projeto de regulamento. Em várias localidades solicitaram conselhos para a formação de grupos. Primeira condição para se formar um grupo espírita. Primeira condição que ele colocava, que Kardec colocava, e que a gente deve ter em mente isso ainda hoje. Sem dúvida, constituir um núcleo de pessoas sérias, o estudo sério, por mais restrito que seja seu número. Só tem 2, 3, não tem problema. Se está escrito lá na tábua de Moisés, temos que fazer isso, temos que trabalhar. Mesmo com poucas pessoas. Nós conversamos sobre isso uma vez, lembra disso? Ela falou, eu fico preocupado que tem pouco tarefeiro. Diminua as tarefas, mas não diminua o espiritismo, não diminua a palestra. Pode até diminuir o estudo, faz online, mas não
não diminua o espiritismo. Diminua a tarefa da casa. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Uma vez eu ouvi do Hélio Ribeiro, porque nós íamos fechados, reunimos a diretoria para fechar a casa espírita no carnaval, porque estavam tendo um problema, todo carnaval tinha um problema na casa espírita, principalmente assalto, quebradeira, ficava num lugar muito complicado. E nossa, teve 2 ou 3 pessoas que me atacaram naquela época. E eu levei o caso para o Hélio Ribeiro, que era o dirigente do IEBM, a antiga, era a Federação Espírita, né, no caso, a qual a gente fazia parte. Ele falou assim: olha, a praga de gafanhoto do Egito não cai no mesmo lugar 2 vezes, ou um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. A praga de gafanhoto do Egito não vai acontecer 2 vezes, no mesmo local. Ela pode acontecer no outro. Não é porque você vai fechar a casa num sábado de carnaval, porque você não conseguia fazer palestra e tanto barulho que tinha. E as pessoas, 2 ou 3, achavam que aquilo era o fim do mundo. Né? Então, tá aí, ó, mesmo com um número restrito. Em seguida, a escolha dos dirigentes deve estabelecer pelos fundadores um regulamento. Então, tem os fundadores? São eles os primeiros dirigentes, é óbvio. E depois disso, então, eles sentam e vão fazer o regulamento, o regimento interno, que seja. Tem que ter. Avaliação, então, dessa viagem. Por que dessa, principalmente? Ele fez das outras, mas essa foi a maior. Então, por que as outras não foram, hein, Débora? Você sabe? Você leu o livro? Não, mas essa daí não foi o primeiro encontro espírita? Sim. As outras só foram... Por que as outras não foram? Ela não combina. Poderia aumentar. Não, e a 1864, 67, que vem depois? Por quê? Porque Kardec já estava ali sofrendo com a sua doença. Ele já limitou. Ele teve que limitar. Tá? Então ele já não podia se expor tanto, principalmente no frio. Tá? Por causa da doença. Satisfatória, essa então, vamos lá, avaliação dessa de 1862. Satisfatória e instrutiva pelas observações colhidas. Há ainda muito o que fazer, mas as dificuldades devem ser vistas como estímulos. Então as dificuldades que a gente encontra devem ser um estímulo para que a gente melhore. Sempre, todo lugar vai ter uma dificuldade. Então a gente tem que estar atento e procurar melhorar nisso aí. O resultado nos deu grande satisfação moral sobre o duplo aspecto das observações colhidas e da constatação dos imensos progressos do Espiritismo. Então ele coloca isso na revista, já em novembro, ele chega lá e já vai colocando na revista Espírita. O primeiro resultado que pudemos constatar foi o imenso progresso das crenças espíritas. Então, o que mais se constatou foi o aumento dessa crença, o aumento de casas espíritas e do número de participantes. E aí, para a gente encerrar, ela falou para terminar 8h30 em ponto. Coragem, pois, e perseverança. Não recueis ante os obstáculos. Porque às vezes a pessoa encontra um pequeno obstáculo, ela em vez de desviar, ela quer recuar. Vou tentar depois, no mesmo caminho. Não, às vezes o caminho pode ser um pouquinho mais longo, mas você desvia de uma tempestade. Viajou? Em viagens na marinha, agora, hoje em dia, é claro, se a gente sabe que vai ter uma tempestade, um furacão, ou um mar muito revolto num local, a navegação ela é refeita, então ela desvia para poder sair daquela... É a mesma coisa de um avião. Se vê uma turbulência muito grande à frente, uma cumulonimbus, que é a maior nuvem que existe, ele dá uma desviada, ou sobe ou desce um pouco, ele pede autorização e faz isso. Então a gente desvia desse obstáculo, mas não deixa de continuar fazendo o nosso dever. O campo não se torna fértil sem a dádiva do suor. Sem suor, o cara que não sua para fazer uma tarefa, não fez corretamente. E é assim, gente. Mesmo sentado atrás de uma mesa decidindo alguma coisa. Ali pode não suar literalmente, mas você está, trabalhando o seu pensamento, a sua condição ali, de profissional.
Então, Allan Kardec coloca isso nesse livro. Então, gente, a gente quis trazer para vocês. Eu sei que é uma questão rápida, não fala tudo, mas é um livro que é apaixonante você ler e verificar o quanto este espírito de escola, ele se dedicou a isso, ele entregou a sua vida. E é justamente por isso que a gente deveria, pelo menos, dar a honra a ele, atual, de ler esse livro. Porque, olha, fininho. Eu li o livro em 2, 3 dias. Porque eu gostei, vai fundo, né? Aí, para estudar e para fazer a palestra, eu levei praticamente um mês. Todo riscadinho aqui, se vocês verem, todo riscado. De longe, não sei se vai dar para ver, mas está todo riscado. Então, a gente vai minuciando as falas e vai aprendendo um pouco mais depois de ler o livro. Então, convido a todos para lerem esse livro, principalmente os discursos de Kardec. É uma verdadeira aula de espiritismo que a gente tem. Se a gente não pôde estar lá, ou se a gente estava e a gente não lembra, eu creio que eu não estava, com certeza. Mas se a gente não estava lá, que pelo menos a gente possa ler o que ele falou naquele dia. Ah, Edson, mas como é que a gente sabe o que ele falou? Como é que está aqui no livro? Alguém escreveu, ou ele mesmo escreveu para ler. Então, assim como a gente tem que confiar na Bíblia, que foram homens que escreveram depois de Jesus, alguns anos depois, nós temos que confiar nisso também. E volto a repetir, dar a honra a Kardec, pelo menos a honra atual, de ler o livro pequenininho como esse. Então, muito obrigado a todos. Espero que eu tenha ajudado em alguma questão ao falar sobre essas viagens. E que principalmente fique em nossas mentes uma coisa. Como ele fala, a instrução, levar a palavra para aqueles e confraternizar. Para que a gente confraternize, para que a gente possa sair do nosso conforto e ir para algum lugar visitar uma outra casa, nem que seja uma vez por ano, para que a gente possa se confraternizar com o outro. Então, às vezes eu saio daqui, tem uma palestra importante que alguém me manda, importante que eu falo é uma pessoa conhecida, né? Então, por exemplo, Saquarema, alguém manda lá, Edson, vai vir tal pessoa aqui. Opa, não tem nada na agenda? Vamos passear. Dá uma volta, vai lá, se não der para voltar, fica um pouco, acha um lugar para ficar, na casa de alguém, sempre dá um jeitinho, né? Que a gente possa fazer mais isso, e vocês vão ver que isso é muito importante, muito gostoso também. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção.